Olá, nessa aula você vai conhecer o comando retângulo. Ele fica aqui no painel Draw, que é o painel de desenho, juntamente com linha, polilinha, círculo. Ele fica bem aqui no cantinho e nós temos uma seta porque ele divide espaço com o polígono. Mas você pode encontrar o comando retângulo por aqui. Basta clicar nele, ó, que ele já vai acessar na linha de comando. Eu vou dar um ESC porque eu costumo usar mais os atalhos. Então, digito REC na linha de comando. Se você tiver com o Dynamic Input ativo, ó, deixa eu ligar ele aqui. Dá um ESC aqui, ó. Está ativo, ó, REC, ele vai ser escrito ali próximo ao cursor. Pode estar acontecendo isso com você também. É só porque o Dynamic Input está ligado. Eu vou tirar ele aqui. Então, vou digitar REC, na linha de comando, Enter. E aí nós temos ali já o comando. Ele está pedindo algo para nós. Especifique o primeiro canto. Tá? Então, basta você clicar. Ah, tem outras opções ali, né, professor? Tem outras opções, mas você não precisa ver ela agora. Nós vamos trabalhar aqui, ó, logo nessa primeira fala, o primeiro canto. Você vai clicar em qualquer lugar. Clicou. Eu vou ensinar daqui, gente, a forma mais fácil, a forma que a maioria dos cadistas utilizam. Depois que você clica o primeiro canto, ele está querendo que você agora descubra para você chegar no outro canto, tá? Então, a olho nu, basta você clicar com o próprio mouse no canto totalmente oposto, né? Então, vou clicar aqui e um retângulo já é desenhado. Mas a ideia é fazer um retângulo com precisão. Você colocar aí as medidas. Então, eu vou apagar, vou selecionar e deletar. Então, vamos trabalhar com precisão. E esse modelo com precisão, que eu vou ensinar aqui, é o que a maioria das pessoas utilizam. Tá? E depois a gente vai ver as opções que tem aqui dentro do próprio comando. REC, Enter, vai marcar o primeiro ponto. Agora, eu preciso chegar nesse ponto totalmente oposto. O que eu preciso fazer? Eu vou utilizar aqui as coordenadas relativas cartesianas. Esse é o mais fácil, professor? Com certeza. Você vai colocar arroba. Por que o arroba? Para sinalizar para o AutoCAD que você vai puxar suas medidas do ponto que você começou, que é esse aqui. E agora você vai colocar o valor do x, que aí é a parte aí da horizontal. Então, eu vou colocar aqui 50, vírgula, e agora eu vou colocar 25 para o y, que é essa parte aqui vertical. Eu falo, né, o vertical e horizontal pelo desenho do x e y aqui, tá? Mas o certo mesmo seria comprimento. Então, dentro do retângulo, né, dentro do comando retângulo, a primeira parte você vai estar trabalhando com comprimento e depois com a largura. Professor, não seria altura? Altura é só no 3D, tá? Você consegue ver a altura. Aqui no 2D é como se você tivesse um papel, é como se essa tela preta atrás fosse um papel e você estivesse desenhando ali um desenho bidimensional. Então, aí, no caso, seria comprimento e largura, tá ok? Mas você vai compreendendo aí com o tempo. Então, digitei ali, ó, arroba 50,25, vou dar Enter para confirmar. Já fez aqui o meu retângulo. Como que eu faço para conferir? Você pode digitar DI, que é o comando dist. Então, DI, Enter. Aí eu vou marcar, ó, daqui desse ponto até o outro ponto. E aí ele vai mostrar aqui com essa parte mais escura, que é a distância 50. Se essa parte sumir, basta você clicar F2, ele vai dar um histórico aqui da linha de comando, está aparecendo aqui, ó, distância é igual a 50. Você pode usar o comando dist, ou você pode vir aqui em Dimension, tá? Clica aqui em Dimension, e aí você encosta aqui um pouco na linha, ó, e já vai gerar a cota. Mas isso é um pouco perigoso, porque aqui no meu, a cota já estava até um pouco configurada para trabalhar com os exercícios. No seu, a cota ainda não está configurada, então ela pode vir muito grande ou pode vir muito pequena. Mas não se importa com isso, que a ideia é só mensurar para verificar a cota, tá ok? Lá mais para frente a gente vai aprender a configurar as cotas. Então, você pode conferir aí. Eu vou selecionar e deletar. Se no seu não tem esse dimension aqui, você pode clicar aqui em linear, tá? Que é esse cantinho aqui, ó. Você pode clicar na setinha, vem linear, e aí você vai marcar, ó, de um ponto até outro, e aí vai soltar a cota. Então, aqui está dizendo que tem 25, aí para conferir mesmo aí, ó, daqui para cá nós temos 50, ó. Então, deu para conferir. Você percebeu que eu comecei a partir, ó, desse ponto aqui. Então, ele andou 50 casas para a direita e 25 casas aqui para cima. Por quê? Porque a gente colocou tudo, né, no positivo. Eu posso pegar o retângulo também, ó, REC, Enter, marcar aqui como ponto principal, ó, como ponto primeiro, cliquei. E agora ele pede o ponto totalmente oposto. Agora eu tenho que andar para a esquerda e para baixo. Então, quando eu for colocar o arroba, então vamos fazer o mesmo retângulo, só que por um lado diferente. Agora vai ser menos 50, eu vou correr ali 50 unidades para a esquerda, vírgula, menos 25, tá?
Então, é muito mais fácil, porque quando você dá Enter, ele já sai do comando. Agora, eu quero falar das opções que tem dentro do comando retângulo. Vou vir aqui, ó, REC. Vou marcar o ponto em qualquer lugar. E aqui você tem área, dimensions e rotação. Vou começar aqui com área, tá bom? Por exemplo, vamos imaginar que você tem um terreno aí de 350 metros quadrados, tá? Um terreno de 350 metros quadrados. Eu vou clicar aqui em área. Ah, você está falando em metros quadrados, então como é? O AutoCAD faz tudo em metros? Não. É o usuário que vai definir a unidade métrica que vai estar utilizando, tá bom? Então, se eu estivesse fazendo aqui uma peça, por exemplo, mecânica, uma peça pequena, um parafuso, eu ia estar falando os valores e você já está pensando aí na sua cabeça em milímetros, tá? Então, se eu estou falando 350 para um terreno, não pode ser 350 centímetros e nem 350 milímetros. A gente já supõe que para um terreno, 350 aqui de unidade, vai ser 350 metros quadrados, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na área, eu vou digitar 350, a área que eu quero. E aí ele pergunta lá na linha de comando, você vai calcular a área do retângulo baseado em quê? Tá? No comprimento, que é o length, ou no width, tá? Que é a largura. Então, eu vou colocar aqui no comprimento. E ele já está dando sugestão que vai ser no comprimento. Se você quer aceitar essa opção aqui do length, que é o comprimento, você vai dar Enter para confirmar. Se você quer medir a área aí pela largura, você vai clicar aqui em cima de width. Eu vou dar Enter aqui mesmo, tá? E aí eu vou dizer que esse meu comprimento aqui vai ter, sei lá, 15 metros, né? 15 metros aí de ponta a ponta. Vou digitar 15 e vou dar Enter. Automaticamente, olha lá, o nosso retângulo já foi feito. Ele mediu por aqui, pelo nosso comprimento. Tem que ter 15 aqui, ó. O Vim Dimension, encosto aqui, ó. Oh, meu Deus, é difícil de pegar, ó. Tem 15, tranquilo? Agora, vamos ver quanto que tem aqui, ó. Quanto que ele fez, ó. Foi ali uma casa decimal, ó. 23,33. Vou ver aqui, ó. Pelo dist, que tem mais casas decimais, ó, deixa eu marcar, ué, por que não está marcando? Ó, deixa eu dar, marquei o comando errado aqui, ó, DI, Enter, daqui até aqui. Ah, meu Deus, vamos lá. Ah, valeu, AutoCAD, deu uma dízima periódica, eu acho, ó, 23,33333, tá? Então, esse aqui ele calculou e esse terreno aqui tem 350 metros quadrados aí, tá bom? Então, você pode calcular baseado na área, basta você escolher o comprimento ou a largura. Agora nós vamos trabalhar com outras opções. Vou vir aqui em REC, marco o ponto em qualquer lugar, e eu posso vir aqui em Dimensions. Então, vou clicar aqui em Dimensions, e ele vai dizer, especifique o comprimento. Primeiro ele quer saber o comprimento, tá? Então, para você não esquecer, essa primeira pedida aí dele é sempre no X, tá? Então, esse length aí vai ser o comprimento, vai ser no X. Então, vou colocar aqui, sei lá, 177,12. Vai ser o meu comprimento e vou dar Enter para confirmar. E agora ele quer saber a largura. Então, a largura eu vou botar aqui um tamanho um pouco menor para a gente poder entender. 65,7, tá? E vou dar Enter para confirmar. Opa, ó, agora ele tem que escolher, ó, o lugar que ele vai ficar, tá vendo? Quando você usa o Dimensions, você coloca as medidas, mas agora você tem que definir onde que o seu retângulo vai estar. Eu vou colocar aqui para não atrapalhar os outros desenhos. Aí você clicou, ele já sai do comando automaticamente. Vamos ver aqui pelo Dimensions, ó. 177,12 e aqui 65,7, tá vendo? Ele já seguiu ali as minhas casas decimais. Lembrando que casa decimal é com ponto, e a vírgula a gente usa para separar os eixos. Agora eu vou entrar aqui no comando retângulo, vou marcar aqui um ponto, ó, e aí nós temos a opção aqui, ó, rotação. Então eu vou clicar em rotação e vamos imaginar que eu quero um retângulo aqui em 45 graus. Então eu coloco 45, Enter. Mas sabe qual é o problema disso aqui? É que toda vez que você for fazer um retângulo, ele vai ficar desse jeito, ó. Eu vou clicar aqui a olho nu, ó, cliquei a olho nu. E agora eu vou entrar no comando retângulo novamente, REC, Enter. Marco o ponto, olha aí, gente, não é que chatice? Tá? Isso é muito ruim para trabalhar. Então aqui você tem que deixar sempre a rotação zerada. Caso você precise rotacionar o seu retângulo, você vai utilizar o comando Rotate, que faz parte do painel de edição, que é o painel de modificação. Assim fica difícil de trabalhar, até com as coordenadas cartesianas, porque ele não vai seguir certinho aqui o plano cartesiano. Então você teria que usar a coordenada polar e assim sucessivamente, ou seja, dá um pouco mais de trabalho, tá? Então eu vou zerar essa minha rotação aqui, ó, botar ela 0, para o meu retângulo voltar ao normal. E aí depois, mais para frente, você vai conhecer o comando Rotate.
Agora, gente, não é muito importante isso, mas é bom você saber. Dentro do comando retângulo, antes de você marcar o primeiro ponto, tem algumas opções aqui, como chamfer, elevation, fillet, thickness e width. Eu não sei falar muito inglês não, tá, gente? Então, se eu pronunciei errado, vocês me corrigem aí depois. Então, o que vai fazer o chamfer? O chamfer ele vai cortar aqui, ó, as pontas do nosso retângulo. Vou vir em chamfer, ele vai pedir uma distância, ó, first chamfer distance. Ou seja, uma distânciazinha que vai dar um desconto aqui, ó. Vai fazer um cortezinho aqui nesse cantinho. Então, eu vou colocar que essa distância seja 15. Enter. E a segunda distância eu vou colocar o mesmo valor, 15 também. Agora eu vou desenhar o meu retângulo, ó. Quando ele está pequenininho, você não consegue ver, mas você vai aumentando, ó. O chamfer já começa a aparecer, tá vendo? Ele roubou 15 unidades de cada lado, da horizontal e da vertical. Pequeno você não consegue ver, porque ele ainda não consegue fazer o desconto de 15 unidades. Mas conforme você vai aumentando aí, ele vai dar o desconto. O problema é que toda vez que você entrar no comando retângulo, ele vai ter esse problema, tá? Ele vai ficar com esse chamfer ativo. Outra situação aqui, ó, você entrar no REC, e aí eu vou ter que zerar esse chamfer, tá? Chamfer, 0 para a primeira distância e 0 para a segunda distância. Agora, elevation. Vou clicar aqui em elevação e eu vou colocar uma elevação aqui de 35. E aí eu vou desenhar um retângulo qualquer, gente. Só desenhei. Pronto, a olho nu mesmo. E aí eu vou pegar o Shift e vou apertar a bolinha do mouse, ó, e eu vou colocar aqui na visão do 3D. Você percebe que o grid, ó, ele mostra os retângulos que foram feitos de forma bidimensional, mas que eles estão ali trabalhando, foram desenhados, quer dizer, no eixo 0, tá? Então, eles estão trabalhando ali. Agora, aqui em cima, ó, tem uma elevação. Então, esse aqui, ó, ele já está acima deles, 35 unidades acima desse plano, tá bom? Então, qual o problema também disso aqui? Todo retângulo que você fizer, ele vai ser desenhado, ó, nessa altura, tá? Ó, tá vendo? Vai dar um problema na hora de você dar um trim, tá? Você que já acompanha alguns exercícios aí. Agora, como é que faz para voltar ao normal? Você vem aqui em Custom View, coloca topo. E aqui que está escrito Unnamed, você vai botar WCS. Vou dar um zoom lá, ó. Eu vou apagar esses caras aqui. E não esqueça, entra no retângulo, vai lá em Elevation e zera essa elevação. Agora, Fillet. O que o Fillet vai fazer? Vou clicar aqui em Fillet e ele vai pedir um raio. Vou botar um raio de 15. O que o Fillet vai fazer? Ele vai arredondar os cantos, tá vendo? Mas qual o problema? Toda vez que você entrar no comando retângulo, ele vai estar com os cantos arredondados. E a gente não precisa disso. Ah, professor, preciso sim. Eu sei, você precisa do arredondamento, não do fillet dentro do retângulo. Você tem um comando fillet aqui dentro do AutoCAD, que você pode fazer isso posteriormente, tá? Não precisa ser agora, porque todo retângulo vai vir com canto arredondado. Vem o REC, vai lá no fillet e zera o raio. O thickness, o que o thickness vai fazer? Ele vai criar uma espessura. Eu vou desenhar um retângulo aqui. Opa, calma aí, marquei errado. REC, deixa eu ver aqui em thickness. E ele vai pedir para mim ali o tamanho dessa espessura. Eu vou colocar 25. E agora eu vou desenhar um retângulo. Professor, não fez nada diferente. Fez sim. Coloca aí na visão de 3D, ó. Aperta o Shift e a bolinha do mouse. Olha lá, ó. Ele fez sim. Professor, ele fez um sólido. Não fez um sólido, tá? Ele apenas criou uma casca, como se fosse um muro aqui em volta. Para você entender, ó, aqui está escrito 2D Wireframe. Eu vou colocar em conceitual. E você vai perceber que ele não criou um sólido. Ele só fez uma espessura, como se fosse um muro, tá? É uma superfície, não é um objeto 3D sólido, tá? É uma superfície. Deixa eu ver o que o AutoCAD aponta aqui. Ele está dizendo que é uma polyline, mas não é um objeto sólido. Então, eu vou botar aqui de novo para o 2D Wireframe. Qual o problema de sair? Todo retângulo que você fizer vai vir com o thickness ativo. Então, venho em REC, marco lá o thickness e tiro o thickness, que é essa espessura. Vou voltar ao normal aqui, ó. Deixa eu dar um ESC aqui. Custom View, topo. Tá? Vou botar aqui de novo para WCS. Agora, se você tiver a ViewCube, tá, gente? Porque tem gente que já tirou ela daí do cantinho. Agora nós vamos ver a última opção do retângulo. REC. E aí nós temos o Width, tá? Que a gente já sabe que é largura. Então eu vou clicar aqui no Width. E eu vou vir aqui com 25. E vou começar a desenhar. E aí o nosso retângulo, ele vai vir com essa largurazinha aqui, tá? Então assim, gente, são várias opções dentro do retângulo. Essas coisas podem ser interessantes? Até podem, mas não, eu nunca vi ninguém fazendo isso
nesses meus 11, 12 anos aí de experiência com AutoCAD, eu nunca vi ninguém trabalhar dessa forma. A maioria das pessoas que eu vejo utilizam as coordenadas. Então, eu vou vir aqui em REC, vou tirar esse widget, vou zerar, 0, Enter. Então, qual é a forma mais tradicional? Você marca o ponto, arroba, valor do x, tá? Você pode botar um valor do x aqui para cá, ó, para a direita, 75, vírgula, e você pode colocar para baixo, ó, no y, menos 22, ó, pronto. Então, a partir daquele ponto, ele andou 75 para a direita, mas desceu 22. Então, gente, esse é o comando retângulo e todas as suas opções. Até a próxima aula. Tchau, tchau.